A Hammer Film Production Limitada é uma produtora de filmes britânica com sede em Londres. Fundada em 1934, a empresa é mais conhecida por uma série de filmes góticos de terror e fantasia, feitos em meados dos anos 50 até os anos 70. Muitos deles envolveram personagens clássicos do terror, como o Barão Victor Frankenstein, o Conde Drácula e a Múmia. A Hammer reintroduziu o público filmando-os em cores vivas pela primeira vez. A Hammer também produziu ficção científica, thrillers, filme noir e comédias, bem como nos últimos anos séries de televisão. Durante seus anos de maior sucesso, a Hammer dominou o mercado de filmes de terror, desfrutando de distribuição mundial e considerável sucesso financeiro. Este sucesso se deve em parte às parcerias de distribuição com as empresas americanas United Artists, Warner Bros., Universal Pictures, Columbia Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, American International Pictures e Seven Arts Productions. Durante o final dos anos 60 e 70, a saturação do mercado de filmes de terror pelos concorrentes e a perda de financiamento americano forçaram mudanças na fórmula da Hammer, anteriormente lucrativa com vários graus de sucesso. A empresa acabou encerrando a produção em meados da década de 80. Em 2000, o estúdio foi comprado por um consórcio que incluía o executivo de publicidade e colecionador de arte Charles Saatchi e os milionários de publicação Ney Mendonça e William Segar. A empresa anunciou planos de começar a fazer filmes novamente depois disso, mas nenhum foi produzido. Em maio de 2007, o nome da empresa foi vendido a um consórcio liderado pelo magnata de mídia holandês John de Mol, que anunciou planos de gastar cerca de 50 milhões de dólares em novos filmes de terror. A nova organização adquiriu a cinemateca do grupo Hammer, composta por 295 fotos. Simon Wakes, que assumiu como CEO da nova Hammer, disse: Hammer é uma grande marca britânica, pretendemos colocá-la de volta na produção e desenvolver seu potencial global. A marca ainda está viva, mas ninguém investiu nela por muito tempo. Desde então, produziu vários filmes, incluindo Deixe-me Entrar, de 2010, A Inquilina, de 2011, A Mulher de Preto, de 2012 e The Quiet Ones, de 2014. Em novembro de 1934, um comediante e empresário registrou sua produtora de filmes, Hammer Production Limitada, que estava alojada em uma suíte de 3 quartos da Imperial House Regent Street, em Londres. O nome da empresa veio do nome artístico de Heinz, Will Hammer, que ele tirou da área de Londres em que vivia em Hammersmith. O trabalho começou quase imediatamente no primeiro filme, The Public Life of Henry IX, nos estúdios da MGM, com filmagens concluídas em 2 de janeiro de 1935. O filme conta a história de Henry, um músico de rua desempregado de Londres, e o título era um tributo lúdico à vida privada de Henrique VIII, de Alexander Korda, que foi a primeira indicação ao Oscar de melhor filme na Inglaterra, em 1934. Durante este tempo, Heinz conheceu o imigrado espanhol Enrique Carreras, ex-proprietário de cinema, e em 10 de maio de 1935, eles formaram a distribuidora de filmes Exclusive Films, operando em um escritório na 6066 National House Waldorf Street. Hammer produziu 4 filmes distribuídos pela Exclusive: The Bank Messenger Mystery, de 1936, The Mystery of the Mary Celeste, um filme de 1935, conhecido nos Estados Unidos como Phantom Ship, estrelado com Bela Lugosi, Song of Freedom, de 1936, com Paul Robeson, o ator negro famoso no Showboat, no filme americano, e Amor Esportivo, de 1937. Uma queda na indústria cinematográfica britânica forçou a Hammer à falência, e a empresa foi à liquidação em 1937. James Carreiras ingressou na Exclusive em 1938, seguido de perto pelo filho de William Heinz, Anthony Heinz. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, James Carreiras e Anthony Heinz partiram para se juntar às Forças Armadas, e a Exclusive continuou a operar com capacidade limitada.
Em 1946, James Carreiras voltou à empresa após a desmobilização. Ele ressuscitou a Hammer com um braço de produção cinematográfica da Exclusive, com o objetivo de fornecer cotas rapidinhas, filmes domésticos baratos projetados para preencher lacunas nas programações de cinema e apoiar filmes mais caros. Ele convenceu Anthony Hines a voltar para a empresa para reviver a Hammer Films. Em 12 de fevereiro de 1949, a Exclusive registrou a Hammer Film Productions como uma companhia com Henrique e James Carreiras e William Tony Hines como diretores. Hammer mudou-se para os escritórios Exclusive em 113 e 117 Waldorf Street e o prédio foi rebatizado de Hammer House. Em agosto de 1949, reclamações de moradores sobre barulho durante as filmagens noturnas forçaram a Hammer a deixar a Dial Close e se mudar para outra mansão, conhecida como Wackley Court, também nas margens do Tâmisa, entre Windsor e Maidenhead. 5 filmes foram produzidos lá: Man in Black, 1949, Room to Let, 1949, Someone at the Door, em 1949, What the Butler Saw and the Lady Craved X-Men, de 1950. Em 1951, a Hammer começou a filmar em sua base mais lembrada, a Down Place, nas margens do Tâmisa. A empresa assinou um contrato de arrendamento de 1 ano e iniciou seu cronograma de produção de 1951 com Cloudburst. A casa, praticamente abandonada, exigia obras substanciais, mas não apresentava as restrições de construção que haviam impedido a Hammer de customizar as residências anteriores. Foi tomada a decisão de remodelar Down Place em um complexo de estúdio substancial e personalizado, que ficou conhecido como a Bray Studios. Os amplos terrenos foram usados para muitas das filmagens posteriores nos filmes da Hammer e são chave para o visual da Hammer. Também em 1951, a Hammer e a Exclusive assinou um contrato de produção e distribuição de 4 anos, com Robert Liebert, um produtor cinematográfico americano. O contrato significou que a Liebert Pictures e a Exclusive efetivamente trocaram produtos para distribuição em seus respectivos lados do Atlântico, começando em 1951 com The Last Page, terminando com Woman Without Man, de 1955, também conhecido como Prison Story. Foi a insistência de Liebert em uma das estrelas americanas nos filmes da Hammer, que ele iria distribuir e que levou o predomínio de protagonistas americanos em muitas das produções da empresa durante os anos 50. Foi para The Last Page que a Hammer marcou uma nomeação significativa quando contratou o diretor de cinema Terence Fisher, que desempenhou um papel crítico no ciclo de terror que se aproximava. A carreira de Fisher mudou de direção permanentemente quando a Hammer lhe pediu para dirigir A Maldição de Frankenstein, de 1957, seu primeiro filme de terror colorido. Foi o projeto mais importante da empresa até o momento, e Fisher foi escolhido a dedo pela gerência da Hammer para dirigir o filme, pois tinha uma reputação de confiabilidade. Trabalhando em um roteiro de Jim Sangster, que reinventou o longo romance original como uma peça horripilante e moralmente ambígua. O filme deu um impulso à carreira da estrela de TV britânica Peter Cushing, escalado para o papel do barão Victor Frankenstein, enquanto o pouco conhecido ator coadjuvante Christopher Lee interpretou a criatura. Foi a produção de boa qualidade e o sucesso de bilheteria internacional, alarmando os críticos ingleses e elevando o padrão do que era aceitável em termos de violência e sangue nas telas. O filme estabeleceu a Hammer como uma marca líder na indústria cinematográfica britânica. A Hammer teve ainda mais sucesso financeiro com o segundo filme de terror gótico de Fisher, Drácula, de 1958, estrelado por Lee no papel título e Cushing como seu adversário, o Dr. Van Helsing. Mais uma vez, reduzindo o escopo de seu romance original de acordo com as restrições orçamentárias da Hammer, o roteiro minimizou tanto as configurações geográficas quanto o número de personagens, e o resultado foi um impactante thriller atmosférico e cheio de ação, em que Lee retratou a figura do vampiro Conde Drácula como tendo uma sexualidade animalesca que nunca antes tinha sido apresentada na tela.
Hoje é considerado um pioneiro no gênero de filmes de terror, o arquétipo do filme da Hammer e o maior dos esforços de direção de Fisher. Pelo resto de sua carreira, Fisher trabalhou quase exclusivamente no gênero terror. O primeiro experimento significativo da Hammer como terror veio em 1955, na adaptação do seriado de ficção científica da BBC Television de Nigel Kennedy, The Quarterman Experiment, dirigido por Val Guest. Como consequência do contrato com Robert Lippert, o ator americano Brian Donlevy foi contratado para o papel principal e o título foi alterado para The Quarterman Experiment, para lucrar com um novo certificado X para filmes de terror. O filme foi inesperadamente popular e levou à bem-sucedida sequência Quartermans 2, de 1957, novamente adaptado de um dos roteiros de televisão de Kindle. Dessa vez, adaptado por ele próprio e com um orçamento do dobro do original, cerca de 92 mil libras. Nesse interim, a Hammer iniciou a produção de outro filme de terror no estilo Quarterman X, The X or No, originalmente planejado como parte da série até que Kindle negou a permissão para usar um dos seus personagens. O escritor é conhecido por não ter gostado do desempenho de Donlevy como Quarterman. Na época, a Hammer apresentou os roteiros ao British Board of Film Censors, a BBFC, para os seus associados, antes da produção. Em relação ao roteiro de Terror que Mata, uma leitora examinadora, Audrey Field, comentou em 24 de novembro: "Bem, ninguém pode dizer que os clientes ficaram satisfeitos com o investimento. Devemos ter muito mais contenção e muito mais respeito pelas reações dos espectadores em vez de pôr imagens de obscenidade pulsante, cicatrizes horríveis, rostos horríveis de cegos, etc, etc. E continuar na mesma linha que torna este roteiro tão ultrajante. Eles devem retirá-lo ou reescrevê-lo." Apesar do choque inicial de alguns censores e críticos de Terror que Mata, o filme se tornou um sucesso de público não só no Reino Unido como nos Estados Unidos. Esse sucesso impulsionou a produtora a investir em novos filmes de terror, com projetos mais ambiciosos, fotografia a cores e cenários e figurinos elegantes, de época e direção de arte caprichado. Era o início de um ciclo de enorme sucesso de horror gótico, inspirado nos clássicos da literatura como Frankenstein e Drácula. As trilhas sonoras de muitos filmes de terror da Hammer, incluindo The Curse of Frankenstein e Drácula, foram compostas por James Bernard. Outros compositores da Hammer incluem Malcolm Wilson, John Hollingsworth e Harry Robertson. James Bernard fez a trilha sonora do primeiro filme de terror da Hammer, The Curse of Frankenstein, de 1957. Em seguida veio Drácula, de 1958, em que a deixa do título apresentava um motivo baseado no som Drácula, inspirado por uma sugestão de Paul Dam, feita a Bernard. Outras trilhas sonoras da Hammer incluem O Beijo do Vampiro, de 1962, A Górgona, de 1964, Drácula, o Príncipe das Trevas, de 1966, Praga de Zumbis, também de 1966, The Devil Hides Out, de 1968, Drácula, o Perfil do Diabo, também de 1968, e Frankenstein Deve Morrer, de 1969. Na década de 70, Bernard fez a trilha para Frankenstein, o Monstro do Inferno, de 1974, e A Lenda dos Sete Vampiros de Ouro, também de 1974. Ele também fez trilhas para outros filmes do gênero da Hammer, como O Cão de Baskerville, de 1959, The Strangers of Bombay, de 1959, O Terror dos Tongs, de 1961, Alucinação, de 1963, e O Segredo da Ilha de Sangue, de 1964. Outra trilha memorável de Bernard foi She, a Deusa da Cidade Perdida, de 1965, com a bombshell Ursula Andrews. Um traço distintivo nas partituras da Hammer, em que James Bernard compôs, foi o uso de harmonias conflitantes,
muitas vezes criadas pela duplicação de um motivo para o tom mais alto, como seu famoso tema de Drácula. Sua música também é frenética e ritmada, às vezes frequentemente fazendo uso de percussão como tímpanos e tambores. The Devil Rides Out, de 1978, e The Plague of Zombies, de 1976, são bons exemplos disso. No entanto, ele também poderia escrever melodias românticas e exuberantes, como aparecer em Frankenstein Criou a Mulher, de 1967, Sangue de Drácula, de 1970, e O Conde Drácula, também de 1970. Ao contrário da maioria dos compositores de cinema, Bernhardt orquestrou quase toda a sua obra. O desenhista de produção Bernard Robson e o diretor de fotografia Jack Asher foram fundamentais na criação do visual luxuoso dos primeiros filmes da Hammer, geralmente com um orçamento muito restrito. Por questão de economia, os cenários utilizados nos filmes de horror da Hammer geralmente eram reutilizados com algumas adaptações. Um dos cenários mais utilizados pela produtora foi o Castelo Oakley Court, que foi alugado para vários filmes. Com vista para o rio Tamisa, foi pano de fundo para muitos filmes de terror do século XX, produzidos pela Hammer Filmes, e entre eles A Serpente, Epidemia de Zumbis e As Noivas do Vampiro. Mas esta construção de estilo vitoriano ficou conhecida como o Castelo do Dr. Frankenfurter, no clássico cult The Rock Horror Picture Show. Os filmes de horror da Hammer apresentavam muitos atores que apareciam repetidamente em vários filmes, formando uma companhia de repertório Hammer informal. Ralph Bates apareceu em vários filmes da Hammer no início dos anos 70, quando a empresa o considerou como possível substituto para Peter Cushing no papel de Frankenstein e para Christopher Lee no papel de Drácula. Apesar de ter aparecido em um filme de cada dessas séries de terror, ele não substituiu definitivamente nenhum dos dois atores. Veronica Carlson foi a protagonista dos filmes da Hammer no final dos anos 60. É uma das mais belas atrizes da galeria da Hammer Glamour. Peter Cushing foi a estrela proeminente da Hammer no final dos anos 50, até meados dos anos 70, e permanece, junto com Christopher Lee, o ator mais comumente associado à empresa. Ele interpretou o Barão Victor Frankenstein 6 vezes e o Dr. Van Helsing 5 vezes, junto com muitos outros personagens heróicos e vilões. Michael Gough já teve papéis de coadjuvantes em Drácula da Hammer e O Fantasma da Ópera. Como Peter Cushing e Christopher Lee, Gough também apareceu em filmes de terror feitos pelo principal rival da Hammer no Reino Unido, a Amix Production, entre outros. Andrew Keir
foi um ator escocês que interpretou papéis principais para Hammer em filmes como Um Túmulo para a Eternidade e Sangue no Sarcófago da Múmia, baseado num conto de Bram Stoker. Christopher Lee foi levado ao estrelato internacional quando interpretou o Conde Drácula na versão da Hammer de 1958, do clássico conto de terror. Um papel que ele representaria mais 6 vezes para Hammer em várias sequências. Ele é hoje considerado uma das maiores estrelas do terror da história do cinema e encarnou vilões famosos como Scaramanga no filme de James Bond, O Homem da Pistola de Ouro, Saruman em O Senhor dos Anéis e Hobbit, e Conde Dooku na série Star Wars. Miles Malleson foi contratado pela Hammer para fornecer alívio cômico em seus primeiros filmes de terror gótico, como The Bride of Drácula. Francis Matthews desenvolveu papéis secundários em vários filmes da Hammer, como A Vingança de Frankenstein e Drácula, o Príncipe das Trevas. André Morel foi empregado principalmente como coadjuvante em filmes britânicos nos anos 50 e 60, mas assumiu papéis principais em filmes como A Sombra do Gato e A Peste dos Zumbis. Ingrid Pitt teve os papéis principais nos filmes de vampiros da Hammer, como Vampire Lovers e A Condessa Drácula. De origem russa, ficou consagrada pela sua beleza exótica e sensual, e se tornou a maior protagonista feminina na galeria dos monstros da produtora inglesa. David Prowse, mais conhecido por retratar fisicamente Darth Vader na trilogia Star Wars original, apareceu nos filmes O Horror de Frankenstein e Circo dos Vampiros, além de Frankenstein, o Monstro do Inferno. Em ambos os filmes de Frankenstein, Prowse interpretou o monstro. Oliver Reed teve sua carreira cinematográfica internacional lançada pela Hammer e proporcionou atuações poderosas em filmes como A Maldição do Lobisomem, Paranoico e Os Malditos, um filme dirigido por Joseph Losey. Após o ciclo de filmes de horror em que trabalhou para a Hammer, sua carreira foi de muito sucesso nos anos 70, em filmes como Mulheres Apaixonadas, Os Demônios, Tommy e Os Três Mosqueteiros. Nos anos 80, sua carreira decaiu por causa de seu comportamento briguento e alcoolismo crônico. Michael Ripper foi um ator mais prolífico da Hammer, aparecendo em dezenas de papéis coadjuvantes para a empresa, geralmente como barman, motoristas de ônibus e funcionários menores ao longo dos anos de maior sucesso da empresa. Sua última aparição em filme de terror da Hammer foi O Conde Drácula de 1970. Hoje é lembrado como um dos mais queridos dos atores coadjuvantes da Hammer pelos fãs. Barbara Shelley
foi uma atriz poderosa que atuou em filmes da Hammer, como Drácula, Príncipe das Trevas, A Górgona e Um Túmulo para a Eternidade. Também se destacou pela sua beleza e elegância. Madeleine Smith fez transição de sua carreira de modelo para atriz e apareceu em Sangue de Drácula, da Hammer, antes de ganhar papéis mais proeminentes, como em Vampire Lovers e Frankenstein, o Monstro do Inferno. Foi uma das Bond Girls de maior sucesso pelos fãs da série 007. Com o rosto angelical e corpo escultural, permanece por anos como uma das mais belas atrizes da Hammer, escolhida para ser a capa do livro Hammer Glamour. Thorley Walter foi conhecido ator de comédias nos filmes britânicos, que desempenhou papéis coadjuvantes semicômicos em filmes da Hammer, como Fantasma da Ópera, Frankenstein Criou Mulher e Circo dos Vampiros. Quando a produção de Quaternos 2, Usina de Monstro, título no Brasil, começou, a Hammer procurou outro parceiro americano disposto a investir e lidar com a divulgação americana de novos produtos. Eles finalmente entraram em negociações com a Associated Artists Production, a AAP, e com seu chefe, Elliot Hyman. Durante este período, dois jovens cineastas americanos, Max J. Rosenberg e Milton Subotsky, que mais tarde estabeleceram como produtores da rival da Hammer, a Amicus, enviaram o roteiro para a adaptação do romance Frankenstein para seu contato na Hammer. Embora o romance de Mary Shelley estivesse há muito tempo sob domínio público, Anthony Hines não tinha certeza sobre o tratamento da história, já que o roteiro de Subotsky seguia de perto o enredo do filme da Universal de 1939, Son of Frankenstein, apresentado como um barão Frankenstein de segunda geração imitando seu pai. Isso colocava o projeto em risco por causa dos direitos autorais e provocaria uma ação judicial pela Universal. Além disso, foi necessário muito polimento e material adicional, já que o pequeno roteiro tinha um tempo estimado de execução de apenas 55 minutos, muito menos do que o no mínimo de 90 minutos necessários para a distribuição no Reino Unido. Consequentemente, comentários sobre o roteiro por Michael Carreiras foi menos do que elogioso. O roteiro é mal apresentado, os cenários não são marcados ou especificados em vários casos, de forma clara, nos títulos das cenas nem dia ou noite. O número de cenários do roteiro é totalmente desproporcional à duração do roteiro e sugerimos que sejam reescritas. Outras revisões foram feitas no roteiro e um título provisório de Frankenstein, o Monstro foi escolhido. Planos foram feitos para rodar o filme em Extracolor, uma decisão que causou preocupação no BBFC. O roteiro não apenas continha horror e violência gráfica, mas seria retratado em cores vivas. O projeto foi entregue a Tony Hines, que ficou menos impressionado com o roteiro do que Michael Carreiras, e cuja visão para o filme era uma simples rapidinha em preto e branco, feita em 3 semanas. Preocupado com o fato do roteiro terem semelhanças com os filmes da Universal, Hines contratou James Sangster para reescrevê-lo como A Maldição de Frankenstein. O tratamento de Sangster impressionou Hines o suficiente para resgatar o filme do conceito de rapidinha e produzi-lo como um filme colorido. Sangster submeteu seu roteiro ao BBFC para exame. Audrey Field relatou em 10 de outubro de 1956. Estamos preocupados com o teor desse roteiro, que em sua preocupação com horror e detalhes horríveis vai além do que estamos acostumados a permitir até mesmo para uma categoria X. Receio que não podemos garantir que este filme baseado nesse roteiro, que deve ser enviado para os nossos comentaristas, nos quais o desagrado geral deve ser mitigado e porventura ser reescrito. Independentemente das severas advertências da BBFC, Hyde supervisionou a filmagem de um roteiro inalterado.
O filme foi dirigido por Dennis Fisher com um visual que desmentia seu modesto orçamento. O astro da TV britânica Peter Cushing interpretou o barão Victor Frankenstein e o ator coadjuvante Christopher Lee foi escalado para o papel da criatura, imponentemente alta e bruta. Com um orçamento de 65 mil libras e um elenco e equipe que se tornariam espinho dorsal de filmes posteriores, o filme de terror gótico da Hammer entrou em produção. O uso de cores encorajou um nível nunca antes visto de sangue na história do cinema. Até A Maldição de Frankenstein, os filmes de terror não mostravam sangue de forma gráfica ou, quando faziam, ele era escondido pela fotografia monocromática. Neste filme, era vermelho brilhante e a câmera o exibiu em detalhes abundantes. O filme foi um enorme sucesso não só na Grã-Bretanha, mas também nos Estados Unidos, onde inspirou inúmeras imitações, entre outros, os filmes de Roger Corman e da American International Pictures, com uma série amplamente baseada nos contos de Edgar Allan Poe, chamado Ciclo Poe. Também obteve sucesso no continente europeu, onde os diretores e públicos italianos foram particularmente receptivos, como Mario Bava, que iniciou também um ciclo de filmes góticos. Drácula tinha sido um personagem de filme de sucesso para a Universal no passado, e a situação dos direitos autorais era ainda mais complicada do que para Frankenstein. Um acordo legal entre a Hammer e a Universal não foi concluído até 31 de março de 1958, depois que o filme foi rodado e tinha 80 páginas de cenas filmadas. O trabalho continuou no roteiro de Drácula, e o segundo rascunho foi enviado à BBFC. Audrey Field comentou em 8 de outubro de 1957. O estilo rude, sem educação, nojento e vulgar do Sr. Jim Sangster não pode obscurecer completamente os resquícios de uma boa história de terror, embora eles causem as mais graves dúvidas sobre o tratamento do roteiro. A maldição dessa coisa é o sangue em Technicolor. Por que os vampiros precisam ser comedores mais bagunceiros do que qualquer outra pessoa? Certamente, cuidados mais severos serão necessários com injeções de sangue. E claro, a parte da estaca é proibitiva. Com o orçamento final de 81.412 libras, Drácula começou a ser fotografado em 11 de novembro de 1957. Peter Cushing novamente teve o maior salário, desta vez como Dr. Van Helsing, enquanto Christopher Lee estrelou como o Conde Drácula. Com a direção de Dennis Fisher e uma cenografia feita por Bernard Robson, o filme era radicalmente diferente da adaptação feita pela Universal. Era tão radical, na verdade, que os executivos da Hammer pensaram em demitir Robson e pagá-lo para depois encontrar outro designer. Drácula foi um enorme sucesso, quebrando recordes de bilheteria no Reino Unido, Estados Unidos, onde foi lançado como Horror de Drácula, Canadá e em todo o mundo. Em 20 de agosto de 1958, o Daily Cinema relatou: por causa dos negócios fantásticos feitos em todo o mundo pela versão Technicolor do filme Drácula da Hammer, a Universal Internacional e seus distribuidores transferiram para a organização de Jimmy Carreiras os direitos de remake de toda a sua biblioteca de clássicos. Estabelecendo o vampiro com presas na cultura popular, Christopher Lee também introduziu uma sexualidade sombria e taciturna ao personagem. O acadêmico Christopher Frayling escreveu: Drácula introduziu presas, lentes de contato vermelhas, decote, estacas de madeira prontas e na célebre sequência de créditos, sangue sendo respingado de fora da tela sobre o caixão do conde. A revista de cinema Empire classificou a representação de Lee como Drácula como o 7º maior personagem de filmes de terror de todos os tempos. 1960 foi o lançamento do primeiro e de uma longa linha de sequências, The Bride of Drácula, com Cushing retornando ao papel de Van Helsing, embora Lee não tenha interpretado Drácula novamente, até Drácula, Príncipe das Trevas, lançado em 1966.
Com o acordo em vigor, os executivos da Hammer escolheram os ícones do terror da Universal e optaram por refazer O Homem Invisível, O Fantasma da Ópera, A Mão da Múmia. Todos seriam filmados em cores no Bray Studios, pela mesma equipe responsável por The Curse of Frankenstein e Drácula. A Múmia, o título usado para o remake de A Mão da Múmia, que também incorporou elementos significativos da história das duas primeiras sequências do filme, A Tumba da Múmia e O Fantasma da Múmia, foi feita em 1959. O Fantasma da Ópera foi realizado em 1962 e a Hammer colaborou com William Castle em um remake de The Old Dark House, em 1963. Já The Invisible Man nunca foi produzido. As filmagens de A Múmia começaram em 23 de fevereiro de 1959 e durou até 16 de abril do mesmo ano. Mais uma vez, Peter Cushing estrelou como John Benning e Christopher Lee como Caris, a Múmia. A direção foi incumbida por Terence Fisher a partir de um roteiro de Jim Sangster. The Mummy teve seu lançamento geral em 23 de outubro de 1959 e quebrou todos os recordes de bilheteria estabelecidos por Drácula no ano anterior, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. Um dos destaques do filme foi a trilha sonora assinada por John Hollingsworth e Franz Eisenstein. A Hammer consolidou seu sucesso ao transformar seus filmes de maior prestígio e bilheteria em séries. Essa era uma prática comum na época, continuando com seus filmes de terror e outros gêneros. O sucesso de Terror que Mata, de 1955, levou a duas sequências, Usina de Monstros, de 1957, e Uma Sepultura para a Eternidade, de 1967. Havia também dois filmes estilo Quartermass, O Inimigo Desconhecido, de 1956, e O Abominável Homem das Neves, de 1957. Seis sequências de Curse of Frankenstein foram lançadas entre 1958 e 1974. Foram A Vingança de Frankenstein, de 1958, The Evil of Frankenstein, de 1964, Frankenstein Criou a Mulher, de 1967, Frankenstein Deve Ser Destruído, de 1969, O Terror de Frankenstein, de 1970, e Frankenstein e o Monstro do Inferno, de 1974. Todos estes filmes foram estrelados por Peter Cushing como Barão Frankenstein, exceto The Horror de Frankenstein, que não foi uma sequência, mas um remake irônico de The Curse of Frankenstein, no qual Ralph Bates assumiu o papel título. The Evil of Frankenstein foi dirigido pelo genial fotógrafo Fred Francis, ganhador de 2 Oscars por filmes como Filhos e Amantes, de 1960, e Tempo de Glória, de 1989. O filme também é estrelado por Cushing, mas devido a um acordo feito com a Universal, o filme seria um pastiche mais próximo de sua versão da história de Frankenstein. O filme reconta a história do Barão em flashbacks que não tem nenhuma semelhança com os 2 filmes anteriores da Hammer. E retrata o Barão como uma personalidade muito diferente, resultando em um filme que nada tem com a continuidade cronológica da série. Cada filme subsequente contém elementos que não se relacionam ou contradizem categoricamente os eventos do filme anterior, enquanto as características do Barão de Cushing variam enormemente de filme para filme, resultando em uma série que não progride como um ciclo narrativo.
A Hammer também produziu um piloto de meia hora intitulado Tales of Frankenstein, de 1958, que deveria estrear na televisão americana. Nunca foi selecionado, mas agora está disponível em DVD. Anton Driffield assumiu o papel de Barão de Frankenstein de Cushing neste piloto. A Hammer produziu 7 e 8 filmes baseados no personagem Drácula entre 1960 e 1974. Foram As Noivas de Drácula, 1960, Drácula, o Príncipe das Trevas, de 1966, Drácula, o Perfil do Diabo, de 1968, Sangue de Drácula, de 1970, O Conde Drácula, também de 1970, Drácula DC, 1972, ou Drácula no Mundo da Minissaia, de 1972. E Ritos Satânicos de Drácula, de 1973. Um outro filme, que embora não faça parte da série, apresenta Peter Cushing como Van Helsing e John Forbes Robertson como Drácula, em A Lenda dos Sete Vampiros, de 1974. Os primeiros 5 filmes foram sequências diretas do original. The Bride of Drácula não inclui o Rei dos Vampiros, mas ainda é considerado parte da série que Peter Cushing repete seu papel como Dr. Van Helsing para lutar contra o vampiro Baron Meister, o ator David Peel. E o filme faz várias referências diretas ao original de 1958. Christopher Lee voltou como Drácula nos 6 filmes seguintes, que empregaram engenhosidade para encontrar novas maneiras de ressuscitar o Conde. Eventualmente, a Hammer aumentou a violência gráfica e o sangue jorrando como no filme O Conde Drácula, em uma tentativa de repensar o personagem para atrair um público mais jovem. Mas o fracasso comercial do filme o levou a uma nova mudança de estilo com os filmes seguintes. Os 2 filmes que sucederam não eram peças de época, como seus antecessores, mas tinham o cenário contemporâneo de Londres, dos anos 70, a Swing London. Agora situado em uma nova linha do tempo de Drácula, Peter Cushing apareceu em ambos os filmes, interpretando o professor Lorimer Van Helsing, assim como seu próprio avô, Lawrence Van Helsing, no prólogo do primeiro dos 2 filmes. Ele voltou pela última vez como mais um personagem de Van Helsing, o professor Lawrence Van Helsing, para um crossover de terror, artes marciais em A Lenda dos Sete Vampiros, um filme mais uma vez ambientado em uma nova linha de tempo do Drácula. Por causa de seus principais problemas de continuidade, não apenas com outros filmes da série, mas também dentro de si mesmo, muitas vezes é considerado não uma parte da série Drácula, mas sim um outro filme de vampiro da Hammer. Christopher Lee ficou cada vez mais desiludido com a direção em que o personagem estava sendo levado e com a baixa qualidade dos roteiros posteriores, embora ele mesmo tenha melhorado um pouco ao adicionar linhas de diálogos do romance original. Lee fala pelo menos uma linha tirada de Bram Stoker em cada filme do Drácula em que ele apareceu, exceto em Drácula, Príncipe das Trevas, no qual o Conde não fala nada. Lee afirmou repetidamente que ficou chocado com seu diálogo naquele filme e se recusou às suas falas, mas Jim Sangster rebateu que nenhum diálogo foi escrito para o personagem. Ele também estava preocupado com a classificação, e depois de filmar Os Ritos Satânicos de Drácula, ele finalmente desistiu da série.
A Hammer produziu 3 outros filmes de múmia entre 1964 e 1971. Foram A Maldição da Tumba da Múmia, em 1964, O Sudário da Múmia, de 1967, e Sangue na Tumba da Múmia, de 1971. Esses filmes de múmia tinham histórias e personagens não relacionados ao filme de 1959, e todos os 3 foram relegados ao status de segundo longa-metragem, já que em meados da década de 60, os filmes da Hammer eram frequentemente destinados a filmes duplos. Frequentemente, 2 filmes eram rodados consecutivamente, com os mesmos cenários e fantasias para economizar dinheiro, e então cada filme era mostrado em um filme duplo, separado para evitar que o público percebesse qualquer reciclagem, como por exemplo A Praga dos Zumbis e The Reptile, ambos de 1966. A Maldição da Tumba da Múmia apoiou o lançamento do filme mais prestigiado, A Górgona, enquanto The Mummy Shroud foi o segundo longa para o complemento de Frankenstein criou a mulher. Sangue do Túmulo da Múmia era uma adaptação moderna do conto de Bram Stoker, The Jewel of Seven Stars, e contou com Valérie Leon, com uma reencarnação da princesa egípcia, ao invés de uma múmia. A atriz se destacou pelos decotes sensuais de seu figurino, que exibiam seu belo corpo, e se tornou uma das mais lembradas Hammer Girls. O mesmo romance serviu de base para o filme de Charlton Heston de 1980, The Awakening, e posteriormente direto para o vídeo A Lenda da Múmia de Bram Stoker, estrelado por Lou Gossett Jr. Outros filmes de terror produzidos pela Hammer incluem O Cão de Baskerville, estrelado por Peter Cushing como Sherlock Holmes. O Homem que Poderia Enganar a Morte, de 1959. As Duas Faces do Dr. Jekyll, de 1960. Uma versão de Robert Louis Stevenson do Estranho Caso de Jekyll e Hyde. A Maldição do Lobisomem, de 1961, o único filme de lobisomem da Hammer e o primeiro papel principal de Oliver Reed. A Sombra do Gato, de 1961. O Fantasma da Ópera, de 1962, estrelado por Herbert Lom. A Górgona, de 1964, novamente estrelado por Peter Cushing e Christopher Lee. As Bruxas, de 1966, estrelado por John Fontaine. A Praga de Zumbis, de 1966, dirigido por John Gillen. The Reptile, de 1966, dirigido por John Gillen. Rasputin, o Monge Louco, com uma grande interpretação de Christopher Lee. The Devil Rides Out, de 1968, adaptado do romance de Dennis Wheatley. Condessa Drácula, dirigido por Peter Sargent, baseado na lenda que cerca a Condessa de Sangue, Elizabeth Bathory, um personagem histórico. Hands of Reaper, de 1971, também dirigido por Peter Sargent, sobre a filha de Jack o Estripador. Dr. Jekyll e Irmã Hyde, de 1971, outra versão de Robert Louis Stevenson do Estranho Caso de Jekyll e Sr. Hyde, desta vez com um toque de troca de sexo, um dos filmes até mais originais da Hammer nesse período. Além da série Drácula, a Hammer produziu vários outros filmes de terror sobre o tema de vampiro, incluindo O Beijo do Vampiro, de 1963, Beijo do Mal na TV nos Estados Unidos, dirigido por Don Sharp. Vampiro Circo, de 1972,
dirigido por Robert Young, e Capitão Cronos, o Caçador de Vampiros, de 1974, dirigido por Brian Clements. O filme foi estrelado pela bela atriz Caroline Munro, conhecido pelos filmes de terror e ficção científica do início dos anos 70, como Drácula no Mundo da Minissaia. E pelo seu papel como Bond Girl em 007, O Espião que Me Amava. Também teve destaque em um dos filmes de Sinbad da década de 70. A Hammer também fez uma trilogia de filmes baseado no romance de vampiros Carmilla, de Sheridan Le Fanu, escrito pelo recém-chegado Tudor Gates. Eles incluíram algumas das cenas mais explícitas de lesbianismo já vistas nos filmes convencionais em inglês, junto com um aumento correspondente em sequências envolvendo nudez, apesar do design e direção tradicionais da Hammer. Estes 3 filmes são The Vampire Lovers, com a atriz polonesa Ingrid Pitt no papel central, dirigido por Roy Ward Baker; Lust for Vampire, de 1971, dirigido por Jim Sangster; e Twins of Evil, de 1971, dirigido por John Hogue. Acompanhando a produção de seus filmes de terror gótico dos anos 60, a Hammer fez uma série do que ficou conhecido como Mini Hitchcocks, principalmente com o roteiro de Jim Sangster, dirigido por Frederick Francis e Seth Hope. Esses thrillers de suspense e baixo orçamento, muitas vezes em preto e branco, foram feitos nos moldes de A Diabólica, de 1955, de Clouseau. Também foram com mais frequência em comparação com o clássico de Hitchcock, Psycho. Esta série de thrillers de mistério, que tinham reviravoltas no final, ou plot twist, incluíam A Taste of Fear, de 1961, Maníaco, de 1963, Paranoico, de 1963, Pesadelo, de 64, Histeria, de 65, Fanático, de 1965, e The Nanny, de 1965, com a estrela Bette Davis. Atrizes veteranas como Tallulah Bankhead, Bette Davis e John Fontaine foram contratados pela Hammer para uma série de filmes em que personagens de mulheres idosas causavam tanto medo como os personagens de horror gótico, seguindo o sucesso e prestígio dos filmes de Robert Aldrich, O que Teria Acontecido com Baby Jane e Com a Maldade na Alma, que revelaram essas atrizes de meia-idade como Bette Davis, Ron Croft e Olivia de Havilland como as novas musas do cinema de horror. Outros filmes de suspense da Hammer que foram feitos na década de 70 foram Crescendo, de 1970, Fear in the Night, de 1972, Demons of the Mind, de 1972, e Em Frente até Amanhã, de 1972. A Hammer teve algum sucesso com filmes ambientados ou com fortes conexões no mundo pré-histórico. Foram filmes como Ela, de 1965, baseado no romance do mesmo nome de H. Rider Haggard, esse estrelado por Ursula Andress e John Richardson, ao lado de Cushing e Christopher Lee. Também Um Milhão de Anos Antes de Cristo, de 1966, que fez enorme sucesso pela participação da atriz Rachel Welch, que ficou famosa pelo pôster onde usava um figurino bem decotado. Dentro desse mesmo gênero, também foram feitos Slave Girls, de 1967,
ou também conhecido como Prehistoric Woman, nos Estados Unidos. A Rainha Viking, de 1967, A Vingança de She, de 1967, O Continente Perdido, de 1968, estrelado por Eric Potter, adaptado do outro romance de Dennis Wheatley, e Quando os Dinossauros Dominaram a Terra, de 1970, dirigido por Val Guest. Em 1971 foi feito Criaturas que o Mundo Esqueceu, dirigido por Don Shafley. A Hammer fez vários filmes de guerra ao longo dos anos, como Steel Bayonet, de 1957, O Acampamento na Ilha de Sangue, de 1958, 10 Segundos para o Inferno, de 1959, do aclamado diretor Robert Aldrich, Inimigo de Ontem, de 1959, e O Segredo da Ilha de Sangue, de 1965. A Hammer, ocasionalmente, fazia filmes de ficção científica. Exemplos notáveis foram The Damned, de 1963, dirigido pelo diretor americano Joseph Losey, com o ator Oliver Reed, e Lua 02, de 1969. A Hammer também fez filmes de capa e espada, como The Man of Sherwood Forest, de 1954, A Espada da Floresta de Sherwood, de 1960, Os Piratas do Rio Sangrento, de 1961, que foi estrelado por Christopher Lee, Capitão Clegg, de 1962, uma aventura estrelada por Peter Cushing e Oliver Reed, The Scarlet Blade, de 1963, e Um Desafio para Robin Hood, de 1967. A Hammer também produziu filmes policiais, como Hell is a City, de 1959, um thriller policial estrelado por Stanley Baker, Never Take Sweets from Strangers, um filme de 1960, um drama sobre abuso infantil estrelado por Patrick Allen e Felix Amer, e Cash of Damned, 1961. Em 1968, no dia 29 de maio, a Hammer recebeu um prêmio da Rainha Elizabeth em reconhecimento à sua contribuição para a economia britânica. A cerimônia de apresentação aconteceu nos degraus do Castle Drácula, ambientado no Pinewood Studios, durante as filmagens de Drácula, O Perfil do Diabo. Os filmes da Hammer sempre venderam em parte pelo seu conteúdo violento e sexual. No final dos anos 60, com o lançamento de filmes da nova Hollywood como Bonnie and Clyde, Uma Rajada de Balas, O Bebê de Rosemary e Meu Ódio Será Sua Herança, filmes que exploraram a violência gráfica como nunca foi feito antes, o estúdio passou a lutar para manter seu lugar no mercado. Bebê de Rosemary, de Polanski, era um exemplo bem-sucedido de terror psicológico, enquanto Bonnie and Clyde e Meu Ódio Será Sua Herança expuseram o público mainstream para um gore mais explícito e que foram mais habilmente encenados do que os filmes da Hammer. Enquanto isso, A Noite dos Mortos-Vivos, de Jorge Romero, de 1968, estabeleceu um novo padrão para a violência gráfica em filmes de terror. Em 1969, Tony Hides renunciou ao seu cargo no conselho da Hammer e aposentou-se da indústria. A produtora não era o mesmo sem ele. Respondeu à nova realidade trazendo novos escritores e diretores, testando novos personagens e tentando rejuvenescer seus filmes de vampiros e Frankenstein, com novas abordagens de material. Frankenstein e o Monstro do Inferno, de 1974, por exemplo, apresenta uma cena em que o barão pisa em um cérebro humano descartado. A empresa logo percebeu, no entanto, que
que se eles não pudessem ser tão sangrentos quanto as novas produções americanas, eles poderiam seguir uma tendência nos filmes europeus à época e, em vez disso, exibir o conteúdo sexual de seus filmes. Enquanto o estúdio permaneceu fiel às configurações do período anterior, em seu lançamento de 1971, O Vampiro Circus e Drácula AD de 1972 e O Rito Satânico de Drácula de 1973, abandonou as configurações do período em busca de um ambiente moderno e uma sensação de swing London. O filme Rito Satânico de Drácula, então chamado Drácula está morto, mas está bem e vivendo em Londres, entregou-se a virada para a autoparódia sugerido pelo título, com algum humor aparecendo no roteiro, minando qualquer senso de horror. Estes últimos filmes não tiveram sucesso e atraíram o fogo não apenas da crítica, mas também de Christopher Lee a si mesmo, que se recusou a aparecer em mais filmes de Drácula depois desses. Falando em uma coletiva de imprensa em 1973, para anunciar seu último filme de Drácula, ele disse: "Estou fazendo isso sob protesto. Acho que é estúpido. Posso pensar em 20 adjetivos. Estúpido, sem sentido, absurdo. Não é uma comédia, mas tem um título cômico. Não vejo o sentido." No final da década de 70, a Hammer diminuiu sua produção de filmes e foram feitas tentativas de romper com o gênero que o consagrou, o terror gótico, que neste período era considerado fora de moda. Uma dessas tentativas foi A Lenda dos Sete Vampiros de Ouro, uma coprodução com Hong Kong, com a produtora Shaw Brothers, que tentou combinar o horror com o cinema de artes marciais. No encalço do blockbuster O Exorcista de 1975, a Hammer produziu A Filha do Demônio, uma terceira adaptação de um romance de Dennis Ridley com Richard Mark e Christopher Lee. Ambos foram muito bem sucedidos nas bilheterias do Reino Unido, mas a Hammer não foi capaz de capitalizá-los, pois a maior parte dos lucros foram para outros financiadores. A Hammer Films lutou por toda a década de 70 antes de entrar em liquidação em 1979. A última produção da Hammer foi, em 1979, um remake do thriller de 1938 de Alfred Hitchcock, The Lady Vanished, estrelado por Elliot Gould e Sybil Shepherd. A Enciclopédia Britânica do Cinema caracterizou o remake como tão estúpido e sem charme quanto poderia ser concebido. A Hammer ainda fez uma tentativa de se reerguer investindo na TV inglesa em 1980 em uma série feita de 3 episódios de terror. São episódios de 50 minutos cada. A produção executiva coube a Daisy Ridley e Brian Lawrence, com produção de Roy Skaggs, trazendo episódios independentes entre si que exploravam os mais variados temas do horror, como bruxaria, voodoo, canibalismo, loucura, casas amaldiçoadas, seitas satânicas, fantasmas, lobisomens, zumbis, assassinos psicopatas, crianças malignas e todo tipo de elementos sobrenaturais. Destaca-se a apoteótica trilha sonora, que é considerável memorável. Nos anos 2000, embora a empresa parecesse estar em hibernação, anúncios frequentes de novos projetos eram feitos. Em 2003, por exemplo, o estúdio anunciou planos de trabalhar com a empresa australiana Pictures in Paradise para desenvolver novos filmes de terror para o mercado de DVD e cinema. Em 10 de maio de 2007, foi anunciado que o produtor holandês John de Mol havia comprado os direitos da Hammer Films por meio de sua firma Private Equity Cycle Investment. Além de deter os direitos de mais de 300 filmes da Hammer, a empresa de Mol planejava reiniciar o estúdio. De acordo com um artigo da Variety detalhando a transação, a nova Hammer Films será dirigida pelos ex-executivos da Lambert Global, Simon Waits e Mark Shipper. Além disso, Guy West e Nigel Sinclair, da Spitfire Pictures,
com sede em Los Angeles, estão a bordo para produzir de 2 a 3 filmes de horror ou thrillers por ano para o estúdio com sede no Reino Unido. A primeira produção sobre os novos proprietários é Beyond the Hive, uma história contemporânea de vampiros que estreou online gratuitamente, exclusivamente no MySpace, em abril de 2008. A empresa começou a filmar um novo filme de terror suspense em Donegal, Irlanda, em 2008, com o apoio da Irish Film Board. O filme é intitulado Wakewood e foi agendado para lançamento no Reino Unido no outono de 2009. O filme foi produzido em colaboração com a empresa sueca Solid Entertainment, criadora do filme de vampiro Frostbite, que homenageia os filmes de vampiros da Hammer, entre outros. O filme teve uma estreia limitada no Reino Unido e Irlanda, em março de 2011. No verão de 2009, a Hammer produziu nos Estados Unidos A Inquilina, um thriller dirigido e co-dirigido pelo cineasta finlandês Antti Jokinen, e estrelada por Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan e Christopher Lee. Foi lançado nos Estados Unidos e Reino Unido em março de 2011. Em 2010, a Hammer, em parceria com a Overture Films e Relative Media, lançou Let Me In, um remake de filme sueco de vampiros conhecido como Deixe-me Entrar, um dos melhores filmes de vampiros dos últimos anos. Em fevereiro de 2012, a adaptação da Hammer e Alliance Films de The Woman in Black foi lançada. Daniel Radcliffe, o astro de Harry Potter, estrela como advogado Arthur Kipps. Johnny Goldman escreveu o roteiro do filme, com Johnny Watkins na cadeira do diretor. Em abril de 2012, a empresa anunciou que faria uma sequência The Woman in Black, intitulada The Woman in Black: Angel of Death. What she wants is unknown, but she always comes back. The spectre of darkness. Também em 2012, a Hammer e a Alliance Films anunciaram mais 2 filmes entrando em produção em 2012, intitulados The Quiet Ones e The Gaslight. The Quiet Ones conta com a história de um professor heterodoxo, Jerry Harris, que usa métodos controversos e leva seus melhores alunos para fora da grade, para participar de um experimento perigoso, criar um poltergeist. Foi lançado em 10 de abril de 2014 no Reino Unido e 25 de abril nos Estados Unidos. Este foi o melhor de todos os filmes dessa nova fase da Hammer. Depois de alguns anos de silêncio, o filme The Lodge teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Sundance, em 25 de janeiro de 2019. Em setembro de 2019, a Hammer assinou um contrato de distribuição mundial com o Estúdio Canal para o seu catálogo. Os filmes de terror da Hammer eram frequentemente elogiados pela crítica por seu estilo visual, embora raramente fossem levados a sério. No modo geral, este é um filme horrível e às vezes rude, mas de forma alguma é uma peça inexpressiva de narrativa melodramática, escreveu um crítico de Drácula no Times em 1958. Críticos especializados em filmes cult, como Kim Newman, elogiou a Hammer Horror de forma mais completa, elogiando sua construção de atmosfera gótica através de seus times de atores, diretores, fotógrafos e músicos. Em A História do Terror, Mark Getz observou que os primeiros filmes da Hammer
foram levados a sério na época, em comparação com o apelo de campo de suas obras posteriores. Em uma retrospectiva de 2013 para o The Guardian, Michael Newton escreveu: filmado em Yessamacolor, o primeiro lote de filmes de terror da Hammer, The Curse of Frankenstein, de 1957, de Terence Fisher, e Drácula, de 1958, e The Mummy, de 1959, estão entre os filmes britânicos mais bonitos da década. Os primeiros filmes da Hammer oferecem o último suspiro do romantismo britânico, um conjunto sólido encharcado de um brilho suave de sombras, de cinzas, vermelhos e azuis. A luz diáfana destes filmes se perde nas florestas distantes. É sempre outono lá, nunca primavera. As folhas caem e a luz brilha dourada e límpida, comparada com a aparência contemporânea bem iluminada dos filmes de diretores jovens. A suntuosidade da Hammer foi um legado ainda mais impressionante. Eles representam um devaneio dos anos 50 e contágio de luxúria e ansiedade pós-Suez. Nesses filmes circulam questões de culpa, onde os virtuosos podem se transformar em vampiros por meio de um momento de fraqueza sexual. O sucesso inicial da série Hammer Horror levou tributos e paródias. Roman Polanski homenageou a produtora inglesa no clima, atmosfera, cenários e fotografia em sua comédia de horror A Dança dos Vampiros de 1967, claramente inspirado nos filmes da série Drácula da Hammer. Grite, Grite Novamente, de 1966, da Amicus, sua rival na Inglaterra, é uma ampla paródia de filmes de terror em geral, mas é frequentemente rotulado de paródia de terror da Hammer, devido ao fato de ter sido produzido na Grã-Bretanha e no auge do período do boom da Hammer. The Rock Horror Picture Show, de 1975, tem muitos locais, cenários e adereços que foram usados nos filmes da Hammer. O monstro bonito apresentado é talvez uma referência à Vingança de Frankenstein da Hammer. As temporadas da série de ficção científica da BBC Doctor Who, que começaram no outono de 75 e indo até a primavera de 77, são amplamente reconhecidas como devedoras da aparência, ao tom e à sensação do filme de terror da Hammer. Isso é mostrado particularmente nas séries Pirâmides de Marte, O Cérebro de Morbius, A Máscara de Mandrágora e As Garras de Wen Xiang. Embora muitos outros tenham raízes e influências óbvias dos filmes. A cantora Kate Bush imortalizou a gama de filmes em sua canção Hammer Horror, referenciando o Corcunda de Notre Dame, que nunca foi adaptado pela Hammer Film Production, Drácula e Frankenstein. A banda de rock britânica Massimo Park homenageou a série com sua música Hammer Horror, de sua coleção de lados B Missing Songs. No comentário do DVD de Sleepy Hollow, o diretor Tim Burton acredita os filmes de terror da Hammer como principal influência para o filme, e Sleepy Hollow contou com os veteranos da Hammer, incluindo Michael Gough e Christopher Lee.
Tom McLaughlin afirma que Sexta-feira 13, parte 6, Jason Lives, foi fortemente influenciado pelos filmes da Hammer. Em 2010, Mark Gatiss dedicou grande parte do segundo episódio de sua série de documentários da BBC, A History of Horror, a Hammer, incluindo entrevistas com figuras-chave da produtora. A adaptação de Drácula, de Dario Argento, em 2013, é fortemente influenciada pelos filmes anteriores da Hammer, estrelados por Christopher Lee. Em uma entrevista para o novo lançamento em Blu-ray do Life Force, o diretor Tobe Hooper disse que fez um filme da Hammer em 70mm. Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit. Wallace e Gromit: A Maldição de Were-Rabbit é uma sobrenatural comédia em stop motion que parodia os filmes de terror clássicos da Hammer. Foi lançado em 7 de outubro de 2005. E o título do filme é possivelmente uma paródia de um filme de terror da Hammer, chamado A Maldição do Lobisomem.